fui ignorado no início do programa, Pessoal, mas ó... hoje vamos ignorar. Hoje tem Mauro Naves no The Noite e o Traje a Olha aí, pessoal, nosso convidado é uma sumidade do jornalismo esportivo. E ao ler isso, eu só consigo pensar, o que é uma sumidade, Roger? É o topo. É o topo. Topo. É o topo. Ele é um dos repórteres mais respeitados e hoje um comentarista que faz sucesso nos canais ESPN. Pensa aí algum momento importante da nossa seleção nos últimos anos? Ele estava lá. Todo momento importante do esportismo brasileiro, ele estava lá. Chama ele, Diguinho. Mauro Naves! Mauro, sabe que por um... Encontrei... Deixa eu perguntar uma coisa antes. Ele é o Danilo? Porque eu só conheço o Roger e o Diguinho. Sou eu. Ah, você é o Danilo? Não, conheço também a Ju e o Murilo. Aí, já cheguei dando moral, Diguinho, porque eu vi que ele esculhambou com você no começo, eu fiquei preocupado. Desculpa. Obrigado, Maurão. Eu peço desculpas, Diguinho, aquela hora, porque eu nem notei que você ainda fazia parte do programa. Agora, você sabe que lá atrás eu encontrei o Mauro Naves, quase eu ignorei ele, porque por um segundo eu achei que era o Roger. Com óculos, com cabelo. E vocês, como todos sabem, eu não converso com o Roger. O seu alcoolismo começou a aparecer, hein? Cala a boca aí. Cala a boca. Ô, Mauro, eu não sabia que você é formado em estatística. Estatística de pesquisa, de mercado? Não, me formei na universidade. Primeiro, prazer enorme estar com você, viu? É nóis, é. Prazer recebê-lo aqui. Prazer enorme. Vamos aproveitar só rapidinho, então. Quero agradecer aos canais da Disney de esporte, né? Muito obrigado por liberar o Mauro Naves aí. Valeu, Mickey! Pois é, eu gostava mais da área de exatas do que de humanas. Sempre gostei muito de números, até uso isso muito também no futebol e tal. E eu pensava, vou fazer matemática, engenharia, não sei o quê e tal. E alguém me sugeriu fazer estatística, porque depois eu poderia adaptar a estatística em qualquer mercado que eu gostasse. Eu morava em Brasília, formei na UNB, e eu lembro que um amigo me mostrou lá os ministérios e falou, você daqui a pouco achar que você gosta de saúde, lá no Ministério da Saúde tem estatístico, se você gostar de transporte, tem, enfim. Fui fazer Era uma área rica. uma área que eu poderia depois, porque a gente vai para a faculdade muito jovem também, sem saber, né, o que você quer ser e tal. Tem uma pressão danada. Aí, enfim, comecei estatística, gostei muito e tal. Depois fiz uma coisa ainda mais complicada, que foi uma complementação em atuária, que calcula que é previdência. O seguro, aquela coisa. Por que Mas que você usa paga na sua tanto? vida isso aí? Não tenho usado, não. Uso a estatística, não No faço. seu trabalho de jornalismo, com futebol, Os números ajuda muito. você vira referência para os colegas? Os caras, ô Mauro, vem cá, eu que sou burro, sei que entende número, vem cá. Lá eu faço um programa agora, em geral, né? O que eu mais faço é de 6 às 8, e aí o Oswaldo Pascoal, o João Guilherme, o Zinho, eles acham, não, vamos calcular aqui o percentual de chance disso, que time vai ser campeão, Você deixa que o calcula Mauro tudo. que faz. Mas eu não faço isso, aí já é uma coisa mais específica, Você tem usa gente sua... já dando... Mas para calcular número, porque tem gente, Danilo, assim, nossa, acostumei muito com jornalista, que não sabe fazer um percentual, sabe? O cara fez, sei lá, 8 dos 10 gols do time. O cara não sabe que ele fez 80% dos gols. É uma coisa assim, sabe? Não divide 8 por 10, E eu estou facilitando, né? Se for um número quebrado, então... Aí ferrou. Não, aí ferrou. Então é isso, você usa muito. O cara tem 20% de assistências. Os gols nasceram desse cara aqui, que 70% dos passes são dele. Você tem que calcular, enfim. Mas gostei e tal. Só que aí eu fui jogar bola num clube da imprensa lá. Comecei a conhecer jornalistas, jogar futebol, que eu gostava, e eles... Aí tinha aquelas resenhas no intervalo, depois do jogo e tal, e eles... Pô, por que você não faz comunicação? Você gosta de falar, você gosta disso e tal? Eu falei, não, o negócio é número e tal. Mas fui ficando com aquilo na cabeça. Cada um trabalhava numa área diferente do jornalismo, e eu comecei a participar de entrevistas
isso nós estamos falando do começo da década de 80 em Brasília. Ah, o Milton Nascimento ia lá, eu ia, a Simone ia dar uma entrevista, eu ia, o Caetano, não sei o quê. E comecei a falar junto com o repórter e eu fazia umas perguntas também, sabe? Eu ia só para tietar. Pô, vai ter o fulano aqui, a fulana. Eu, a princípio, estava só tietando. Mas comecei a me meter nas entrevistas e isso foi virando rotina e já faz. Eu peguei e formei em comunicação. Boa. Peguei e falei, vou fazer à noite, aí fui para outra faculdade lá no CEUB, mas não larguei estatística. Formei em comunicação. Quando eu terminei, eu não fui nem buscar o diploma, porque aí eu já tinha formado em estatística, eu já estava trabalhando num fundo de pensão, com o mercado financeiro. Chegou a atuar no mercado financeiro? Fui. É muita pressão, é? Ah, esses cabelos brancos aqui acho que não são à toa, não. Porque naquela época, a turma mais jovem, acho que nem ouviu falar, tinha overnight, tinha que aplicar o dinheiro de manhã. É a época que ficavam os caras com o telefone gritando. Eu vi isso aí a primeira vez naquele filme Trocando as Bolas, com o Ed Murphy e o Dan Aykroyd, como operava a Bolsa de Valores lá. E era um gritando, e eu queria muito entender o que estava acontecendo lá. Você está falando do pregão, né? O pregão. Você não atuava no pregão? Não. Isso acontecia aqui, na bolsa. No mercado, era igual uma feira. Bolsas, é uma feira. Tipo, olha a laranja é promoção, só que era com ação. Olha a ação, vende o X, compra o X. Eu estava lá de Brasília pelo telefone, o meu nem era tanto de ações. Depois que acabava o mercado de renda fixa, que eu aplicava dinheiro overnight e tal, eu até me interessei muito pelo... pelo... overnight? Por que tinha esse nome? É, porque era de um dia para o outro, você tinha um rendimento de manhã cedo, você aplicava o seu dinheiro de um dia para o outro. Como hoje você deixa no banco parado... A inflação era galopante, né? A inflação, estamos falando de inflação muito alta. Naquela época que o pessoal fazia fila em posto de gasolina para abastecer antes da meia-noite. E overnight, então, era um plantonista do mercado, você ficava de plantão? Não, você de manhã cedo, que você, apesar de ser overnight, ter virado à noite, você de manhã que aplicava o que sobrou do seu caixa. Você conseguiu usar essa sua experiência no mercado financeiro para enriquecer fora da... Você multiplicou seu dinheiro? Ah, muito, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Essa entrevista tinha que ser lá na Europa. Você conseguiria viver só disso? Você tinha que falar, chega? Não. Aconteceu o seguinte, eu tinha uma expectativa mesmo. Tanto é que quando eu tive que decidir, que aí me chamaram para trabalhar na Globo de lá e tal, não vou. Depois falei, não, vou usar o diploma. Aí fiquei 2 anos nos dois, mas eu ia sair do jornalismo e ia ficar no mercado financeiro com essa expectativa. Pô, uma hora eu acerto a mão aqui, compro uma ação certa, né? É um lugar de aventureiro? Não é. As pessoas sabem realmente, não é tipo apostar em cavalo. Eles sabem o que estão fazendo. Não, sabe. É que o mercado, a economia, a gente vê aí como é que é muito maluco. Agora, você tem que estudar, você tem que ser técnico. É igual um surfista pegando uma onda, espera vir a onda grande, mas tem que saber surfar quando chegar. Tem que saber a hora de pegar e a hora de sair da onda. Você já usou seus conhecimentos em aposta? Adianta, por exemplo, você saber tanto a estatística de esportes, se você quisesse usar em aposta, você se daria melhor que os outros? Eu faço, mas assim, primeiro que para você fazer todas as combinações possíveis, a grana é muito alta. Então, o cara quer ganhar na Mega Sena, para fechar todos os números, ele vai ganhar um dinheiro que talvez vai gastar um dinheiro que talvez seja menor do que o valor. Entendi. Então, você nunca fecha todas as possibilidades. Né? Realmente é sempre a sorte conta. Porque se eu não estiver enganado, a chance quem joga só aqueles números possíveis mínimos é 1 em 50 milhões de possibilidade. 1 em 50 milhões. Então, assim, agora para você fechar 50 milhões de possibilidades, você vai gastar o dinheiro que, de repente, o prêmio, nem o do final do ano compensa. Porque se você ganhar com 2 ou 3, entendeu? O prêmio do final do ano pode ser, sei lá, 200 milhões e tal. Aí o cara vai gastar 100. Você já ganhou uma grana com a aposta? Não ganhei nada, Eu faço lá, mas não ganhei nada, não. Eu ganho com o meu trabalho mesmo. Por isso que eu estou pensando em parar e não consigo parar de pagar os boletos, aí não paro. É legal você falar isso, Mauro Naves, porque tem alguém aqui no programa que está viciado em aposta. E eu estou falando para ele, não é de hoje, cara, você vai se quebrar, velho. Toda noite tá em aposta, toda noite. Tá vendo? O cara é especialista em estatística e tá falando. Eu ganho mais em aposta do que aqui. Não, mas indireta não, mas é a realidade, viu? Tá agora apostando em jogo de ping-pong chinês aí, ó. Não, o Ting Jong vai ganhar. Hoje está muito em moda, muitos sites com isso e tal, mas eu nunca entrei neles, não. Mas, enfim, gosto de números, uso para o meu trabalho, e aí, por uma decisão, tinha que sair, não dava para trabalhar nos dois, eu acabei optando
por ficar no jornalismo que eu nunca imaginei, Danilo. Eu achei que eu ia ser mesmo um cara do mercado financeiro, bem sucedido Tava ou não. satisfeito? Não sei, eu achava que ali ia ser meu caminho. Aí um dia eu tive que tomar essa decisão e aí, por uma questão de problema lá no meu trabalho, mudou o diretor e tal, não estava dando certo, eu acabei optando por aquilo que eu achava que não ia ser o que eu faria na vida, que foi ficar no jornalismo. E foi maravilhoso, porque eu comecei fazendo geral. Nos últimos 6 meses lá de Brasília, eu estava fazendo esportes. Então, quando eu decidi ficar na TV, eu estava fazendo esportes. Aí eu vi que ficar em Brasília não ia dar muito futuro. Eu teria que vir ou para São Paulo ou para o Rio. Você gostava de esporte? Eu gostava muito de jogar Foi bola. acontecendo? Não. Futebol eu sempre gostei, joguei dente de leite, infantil, Gostava de juvenil. acompanhar. De acompanhar, de torcer, de assistir, de jogar. A minha praia é mais o futebol. Tanto é que tem um período que quando eu chego aqui, no começo eu fazia vôlei, basquete, surf, bike, matérias de tudo, como todo repórter que começa no jornalismo. Você queria futebol. Mas eu fui vendo que a minha praia, e a emissora foi vendo também que a minha praia era futebol. E o público também gostava de aí você, né? eu passei a dizer que eu virei mais um repórter futebolístico do que um repórter esportivo. Você perguntar de outros esportes para mim, eu vou lá, assisto, gosto e tal, mas você tem que saber regra. E também, eu acho, quando eu vou falar com estudantes, assim, não dá para ser especialista em tudo, Danilo. Não dá. É muita regra, é muita coisa. O cara que entende de basquete, de vôlei, narradores entendem, né? Se o Galvão Bueno estiver ouvindo isso aqui, eu falo, eu entendo de tudo, você está louco e tal. Eles, em geral, eles vão narrar a Olimpíada, ele precisa ler tudo. Mas ele pega ali meio em cima da hora, que o cara não narra todo dia tênis, vôlei, basquete, né? Tem uns esportes mais E tem os comuns comentaristas para ajudar, né? E comentaristas específicos, tanto é que em épocas de Copa, mas principalmente de Olimpíada, quem vai transmitir, em geral, chama ex-atletas, né? Técnicos e tal, especialistas de cada esporte, porque são muitos os esportes, não dá para entender de tudo. E a minha praia acabou sendo futebol e foi sensacional, um caminho que eu não esperava. Eu Você é cheguei amigo do com Galvão? quase 30 anos do Galvão, gosto muito do Galvão. Tem um grupo do WhatsApp de pessoal da Não, Globo? ele, por sinal, não tem respondido muito. O Galvão está numa fase agora de muita correria, né? Ele declarou que vai sair no final do ano, né? Já se sabe que ele vai terminar. Então, ele está gravando um documentário. Nem o aniversário, Galvão. Mandei um recadinho de aniversário. Nem parabéns lá, você respondeu. Tá ocupado mesmo. Porra, Galvão! Mas é engraçado, porque o meu ele respondeu. Eu mandei parabéns pra ele. Ele falou, poxa, Danilo, obrigado por lembrar. Eu sei que sua vida é tão ocupada. Muito obrigado e Então, tal. vocês fazem parte do mesmo nicho, né? De ocupados e tal. Sim. Você vai ver que ele responde um pro outro. ele responde, eu achei estranho realmente. O Eu cara não te conversa com o responder. fake do Galvão aí, acha que... Que é o Galvão, né? Galvão com o Não, mas eu zero. sei que ele está muito ocupado mesmo agora, que nessa reta final, gravando documentário e tudo. Não faz um tempo que eu não o vejo, mas enfim, eu gosto muito. Quando eu saí da Globo, foi o primeiro a me convidar para ir fui lá para esfriar a cabeça na vinícola dele lá. Mas e sabe tudo. uma coisa legal Foi que legal, você deveria foi muito fazer legal. no documentário do Galvão? Você deveria fazer as estatísticas do Galvão Bueno. Quantas vezes ele gritou gol, quantas vezes os bordão dele foi repetido pelo Brasil. Olha aí, Galvão, chama o Mauro para fazer as estatísticas do seu documentário aí. Tô ansioso, não sei quando é que é esse documentário, deve ser para final da Copa, deve encerrar com o final da Copa, ele deve narrar o último jogo, mas com certeza vai ter muita coisa. Uma das coisas que eu fui aprendendo é não interromper narrador, né? Você fica olhando o jogo. O narrador e tal. fica bravo quando interrompe? Não, imagina se vai sair uma jogada de gol, se o narrador perder um gol, né? Então, quando você está iniciando, você começa a escrever o que você vai falar, olha para a mão, e aí não olha para o jogo, e aí começa a falar, a bola vai para lá, para o gol, o cara engole. Então, eu acostumei a falar, mas Seu time olhando pra o que entrar. está acontecendo, olhando, e se a bola vai lá perigosamente, você corta, tal, segue aí, fala, fulano, segue aí. E na hora também de substituições, eu comecei a mandar essa de vai mudar. Era à toa, naturalmente, vai mudar. Só mandava essa para o Kleber saber. Se ele quiser, ele te chama. Se chama, exatamente, para não falar, ô Kleber, agora o técnico tal vai substituir o fulano. Eu mandava um vai mudar, ele, o que vai acontecer aí, Mauro? Quem que vai sair, quem que vai entrar? Então ficou isso, vai mudar, vai mudar. E isso foi ficando repetitivo. Aí fizeram camisetas com isso e tal. Esses dias eu estava assistindo um jogo, o repórter mandou um vai mudar lá, eu falei, opa, esse aí eu assisti. É verdade. Mas enfim, ficou isso.
Agora, você está nos canais esportivos da Disney, né? Sim. Você também apresenta o podcast da ESPN. A gente começou especificamente para a Copa, né? Um pô de Copa que eu faço com a Glaucia Santiago, que é uma apresentadora. E foi uma ideia de lá de explorar, né? Um ano de Copa, todo mundo fazendo as coisas voltadas para a Copa. Né, Mauro? É um ano de Copa, mas não está parecendo muito que é um ano... O pessoal está meio murcho, né? Eu acho que assim, vai ser só quando começar mesmo, quando a gente chegar em novembro, e as campanhas e tal. Que é em novembro. Porque é uma época diferente, por causa do calor lá, né? Nunca se teve uma Copa, né? Pandemia também deu uma derrubada em muita coisa, muita gente. Tem várias coisas, Danilo. Assim, a seleção também, já há algum tempo, está um pouco afastada do torcedor. O fato dos jogadores serem de lá, da Europa em geral, já não, a maioria não ser do Brasil, não ser do seu time, o seu ídolo, seus heróis, seus ídolos não estão ali representados, pelo menos na grande maioria. O país é meio chato também. Não joga muito aqui. Joga nas eliminatórias, que faz um jogo lá fora, mas os amistosos são todos longe. Mas a gente vê, assim, eu vi muitas manifestações carinhosas da seleção. Há algumas regiões mais específicas em que a seleção ainda é muito criticada e em outras muito elogiada. Então, assim, quando vem jogar mais no Sudeste e tal, tem crítica, né? Mas é engraçado isso, né, Mauro? Como o futebol está se profissionalizando, está ficando uma coisa extremamente tecnológica e tal, mas a paixão está esfriando também, né? Mas eu acho que quando vier a Copa... Não sei se é porque o torcedor gosta de feriado, né? Vai ver os dias que o Brasil vai jogar. Você vai cobrir a Copa lá? Eu vou. Nós vamos, uma equipe, fiquei muito feliz, porque é a minha 7ª Copa, eu não estava esperando, agradeço muito a direção da ESPN estar no grupo, porque é um grupo pequeno, restrito, e não estava alimentando isso, não estava. Achava que tinha parado já essa fase, muita gente mais veterana lá na ESPN e tal, mas acho que pelo fato de eu estar muito tempo, eu já fiz 6, acho que a direção entendeu que eu podia agregar alguma coisa e a gente está indo lá com muita vontade. Vai ser uma cobertura diferente, porque é a primeira vez que eu vou fazer uma Copa em que o veículo não tem direitos, né? A ESPN não vai transmitir os jogos. Não pode mostrar as imagens. Não vai mostrar os jogos, ninguém vai narrar. Você vai estar no estádio. Vou com ingresso normal para assistir, para fazer comentários anteriores ao jogo e comentários posteriores e todos os dias, principalmente seleção brasileira, nos vários programas da ESPN. Uma curiosidade, a ESPN não vai poder mostrar as imagens do jogo, mas se você comprar um ingresso, entrar no estádio, a ESPN abrir um podcast lá na internet e você ficar só no áudio, ao vivo, olha aí, acabou de chutar para lá, aconteceu, vai mudar. Você pode entrar ao vivo como público pagante e passar informações que você está vendo para a ESPN? Na teoria, sim. Eu tive uma experiência uma vez, de uma das Copas, não sei nem se era do mundo das confederações, em que eu estava querendo antes falar com a família, minha mulher, meus filhos, eu liguei lá para mostrar o estádio, não sei o quê, estou aqui, daqui a pouco tem o jogo, eu lá arquibancada, pessoal. Deu um minuto e tal, chegou um cara da FIFA querendo saber se eu estava gravando para alguém aquilo, porque não podia. No meio de um estádio cheio de gente. Eu na arquibancada gravando assim, mostrando, porque eles são muito rígidos com isso. Áudio, talvez, né? Eu pudesse ficar lá no áudio, mas agora, se alguém perceber que eu estou querendo gravar o jogo e tal, vai vir em cima e vai perguntar. Mas no áudio é uma boa, às vezes você está lá e passar a emoção do estádio, entrar nos links de áudio ao vivo. Hoje, com podcast e tal, todo o formato é mais bem recebido, né? Vou levar essa ideia para lá, tá? Leva essa ideia Vamos ver se cola lá, se dá certo. Mas, enfim, há muitas restrições por parte da FIFA com relação a quem não tem direito gravar. Eu quero ver o Mauro apresentando o podcast da ESPN. Cadê? Quantos anos? Tô vendo ali o Ronaldo, né? O Ronaldo não vai em qualquer lugar, mas ele foi lá, falou com você no podcast da ESPN, provavelmente porque você estava apresentando. Ô, Júnior, deixa eu perguntar uma coisa, só é bem rápido mesmo. Ô, Mauro, eu queria saber quantos países você já visitou, se você tem essa conta, e se fazer jogo na altitude te desanimava. Porque, assim, eu fui repórter de campo um tempo também, eu dava uma corrida, uma vez eu desmaiei no Pacaembu. Eu fico imaginando... No Pacaembu. Se fosse na Bolívia. Na Bolívia. Imagine em La Paz, então. Você imagina.
Vai na Bolívia, eu já fui lá pelo CQC fazer matéria, subi aquele Potosí, aquela serra, eu subia 3 degraus, eu não aguentava mais. E lá é curioso, né, que você desce do aeroporto de 4.000 metros e o campo está a 3.600. Se fizesse o campo ainda lá em cima do aeroporto, ainda tinha 400 metros a mais. Mas você perdia o fôlego quando era repórter de campo? Eu sempre tomei muito chá que eles davam lá. A de coca? O chá de coca. Mascar a folha de Mascava coca ajuda a folha também. e tal. E olha, eu vou te contar, não tive grandes problemas, mas tem vários exemplos, eu digo, vários exemplos de gente que não conseguir subir 3 degraus. E tem exemplos curiosos também, tinha um jogador do São Paulo que ia jogar lá em La Paz e antes de descer o avião parou em Santa Cruz de La Serra para abastecer. E Santa Cruz de La Serra tem uma altitude menor do que São Paulo. Quando parou o avião, abriu a porta, esse jogador saiu, foi lá fora. Ai, acho que eu não vou aguentar aqui mesmo, não. Aqui não vai dar. Ele estava exatamente no mesmo. Olha o psicológico, você vê como é o fator psicológico. Ele já saiu daqui achando que ele não ia se No adaptar. mesmo nível de Congonhas já Pô, estava. estava mais baixo lá, até imagina lá em La Paz, porque também tem esse lance muito Igual esses psicológico. gordos aí que tá no Pacaembu e fala que não consegue correr no campo. Ah, não, porque eu achei que o jogador ia sair num canto, ele saiu no outro. Eu dei um pinote, eu não aguentei. Ô Mauro Naves, tem essa história também que quem mexe com futebol, jornalista esportivo, não gosta de revelar o time, né? E tem muitas vezes que eu imagino que mas um pro outro revela, Sim. porque às vezes, por exemplo, tá, Corinthians e Palmeiras, Corinthians ganha, lá embaixo rola uma comemoração. Sim. Ah, lá dentro ali? Lá embaixo mesmo. Cara, Você percebe quando um jornalista comemora o gol do outro, rola uma deduragem? quem trabalha no meio, quem trabalhou comigo ali, sabe para quem eu torço, Pra eu quem sei você torce? para quem eles torcem e tal. O voto é secreto. Aí, o que acontece? Muita gente declara, né? Tem gente que espera parar a carreira para falar isso. Eu acho que a maioria, pelo menos profissional ali que trabalha, sabe para quem eu torço. Eu não vejo muita necessidade de falar, nunca vi. Acho desnecessário. Agora, então, com a rede social, porque, Danilo, eu tive uma mudança fundamental na minha vida. Eu era repórter e passei a ser comentarista, mas mudou demais. É mesmo? Qual a principal Não, porque mudança? antes eu dizia, eu dava uma informação. O Danilo Gentili está saindo do SBT e vai para a ESPN. Tá. Imaginando que fossem 2 clubes de futebol. Aham. É essa a notícia. Pô, ele deu um furo, ele descobriu que o Gentili Você dá está o indo. fato, pá. Eu dei o fato. Agora eu tenho que dizer, pô, mas que bobagem que a ESPN fez. Tem O Danilo que já está comentar. velho. Ah, será que ele vai render aqui o que ele rende? Mas você acha isso Será que mesmo? ele corre e vai Não cair? rende, e tal? viu? Não rende. Não, então, entendeu? Ou vou dizer que foi Agradece. excelente e o cara do time que você saiu aqui vai ficar bravo. Tá? Então, Você fica mais você- exposto. Totalmente. E você sabe que quem vai para a rede social, a maioria é quem não concordou com você. A maioria é quem não Quem concordou. fica estimulado a comentar, quem quer Em xingar. geral, o Ótimo, cara né? do outro clube que não gostou. Ai, tá vendo? Ele deve torcer pro time da ESPN, Mas qual- por isso que ele tá falando que Mas o qual Danilo time tinha você que torce, ir e afinal? tal. Atualmente pro da ESPN. Isso assim, ó. Tô com o Mickey, com o Disney aqui, ó, abraçado. Tô fechado com eles e tô muito feliz lá. Aliás, a ESPN... Mas é isso, eu nunca quis dizer, mas assim, pessoa sabe e outra, você tá ali. Agora, no campo eu nunca comemorei. Isso é um sofrimento. Mas você já viu o colega Gente, comemorando e você falou, calma aí, tá todo mundo olhando. Já. O pessoal não se contém e comemora. E eu vou tive te que ganhar falar, o campeonato. É um dos momentos mais complicados, tanto quando o gol é a favor do seu time ou contra. Você faz aquela cara de paisagem, como não tivesse nada acontecendo por dentro, você tá, filha da mãe, tomou esse gol, Você nunca caraca. deixou transparecer sem querer? A única vez Puta que eu... merda! meio assim, um soquinho assim embaixo, né, tal, mas... Você sabe o time do Galvão? Agora ele já se declarou que é Flamengo, ele já se declarou Flamengo e tal. Agora, em 2004, Copa América, no Peru, Brasil e Argentina, eu quase invadi o campo. Eu estava com o Eric Faria, o Tino na época não estava cobrindo a seleção. E a gente estava num jogo muito enroscado, o Tevez já fazendo gracinha, o jogo indo para 46 minutos, Tavam segundo dando o tempo, a jogo Argentina ganho. campeã, o Diego cruza uma bola, o Luiz Fabiano escora, e eu acabei de ver até no documentário do Adriano isso. Ele empata o jogo, a gente vai para os pênaltis e ganha. Cara, foi demais. Essa gente vibrou ali no campo mas aí mesmo. tudo Estava no bem. outro país e Aí é era Brasil. seleção. Aí E é era Brasil. mas nas Copas mesmo, por exemplo, eu tive a felicidade de ver, você viu, apareceu o Ronaldo aí, eu vi todos os gols do Ronaldo
que ele fez em Copa estando ali. Aí é lógico que da tribuna você dá aquela vibrada. Eu tenho a desconfiança, por falar nisso, que eu estava em 2002 e aí eu não estava dentro do campo, nós estávamos numa tribuna. E muitos alemães estavam do lado dos jornalistas, Danilo. E a gente ganhou de 2-0. É óbvio que a gente fez aquele oba-oba ali e tal. Seleção Só que eu estava no 7-1. Quando eu olhei, tinha os caras de cabeça branca, eu falei, eu acho que ele estava em 2002. Conhecendo. O pessoal da Alemanha comemorou Muito, até o terceiro gol. Depois ficaram com vergonha. Eles acharam que nossa, foi 5 só no primeiro tempo, Danilo. Eu não teria Primeiro vergonha, gol, eu o cara humilharia pá, tanto. 2, pá, terceiro. No quarto, os caras já olhavam assim, pô, nem eles estavam entendendo, né? Ninguém entendeu o que aconteceu. Estrangido. Mas eu acho que alguém ele se vingou de mim lá de Você 2002. acha que o Brasil vai estar bem nessa Copa? Estou hein? muito entusiasmado, estou muito otimista. Eu acho que a gente está no nível de umas 3 ou 4 que tem condições de ganhar. Não acho Você que não acha somos mesmo? a favorita. Muita gente acha que é Quem a que é a favor- França. a França? Não, tem gente que acha que é a França, Mbappé, Benzema, mas assim, eu acho que o Tite, se não acontecesse o aparecimento de alguns jogadores como Vinícius Júnior e Rafinha, muito dribladores pelo lado, talvez ele fosse repetir muito do que aconteceu em 2018, até com os mesmos nomes. Mas agora tem muita opção. Sabe o que eu acho? Neymar às vai vezes? Eu jogar- acho que é a Itália, vai, a Itália. A Itália nem tá na Copa, porque não Juliana. vai para a Copa, né? A Itália não está. Você sabe o que eu acho? Às vezes... Mas tem, ó, só para fechar o Vai lá, grupo. vai A lá. Argentina acabou agora arrumando um time muito bom, deve ser a última Copa do Messi, é um perigo. A França, o Brasil, a Bélgica que nos tirou está sempre ali, a Alemanha tem tradição, mas ninguém assim, essa é a favoritaça. Até então era a França. Mas acho que agora nós Mas estamos sabe o que tudo eu ali. acho? Pode ser uma vantagem para o Brasil não ser dos favoritos, porque aí faz os caras ter que correr atrás. Várias vezes o Brasil era o favorito da Copa e não foi, né? Às vezes eles não estarem entre os 3 favoritos, não estar tão em evidência, vai fazer os caras se esforçar mais, pelo menos para estar, não? Não sei se a gente foi tão favorito. Dizem que as que ganham é as que vão esculhambadas para lá, né? Então. 94 ninguém gostava, Exato, ok. Aí em exato. 98, nós chegamos à final, teve Tem aquele que ter problema alguma coisa com o para Ronaldo. provar. Se eles tiverem alguma coisa para provar para alguém, você acha que o Palmeiras tem Mundial? Acho que Já Palmeiras, Fluminense. já ele responde. teria que Já. Antes, vamos falar aqui, o Ayrton Senna, a última entrevista do Ayrton Senna foi para você. No Brasil, né? Eu posso contar para você essa história. É agora? Não, vamos fazer um rápido intervalo? sabe. A gente volta já. Estamos de volta com Mauro Naves. O Mauro Naves é sobrenome mesmo ou é nome artístico? Que é legal esse nome, Naves. Mauro César Vieira Naves, né? Eu, quando trabalhava no mercado financeiro, era só Mauro César. Aí, quando fui entrar para a TV, eu ia pôr Mauro Vieira ou Mauro Naves, é do meu pai. Aí foi Mauro Naves, mas é Mauro César Vieira Naves, é nome mesmo. Bom, fizemos o intervalo. A gente vai falar da última entrevista que o Ayrton Senna deu no Brasil. Foi para o Mauro Naves. Mas antes, acho que o Klein está nervoso. Ele já está bebendo água. Ele está tentando se acalmar. Porque ele sabe. Tá tenso, o clima Tá tenso. Ele tenta disfarçar com um sorrisinho, mascando o chiclete. Mas a gente sabe que você está tenso. Tem certeza que vai para esse assunto mesmo? Delicado, hein? Ô, Mauro Naves, você é um cara das estatísticas. O Palmeiras tem Mundial? Olha só, como mundial, não foi reconhecido. Na cara dele. Tem que Mas continuar. o Palmeiras ganhou uma Copa Intercontinental que aos poucos vem tendo reconhecimento. Daqui a pouco vão falar que teve. Quem sabe, porque... né? Um dia, né? Falam, né? Quem mas- sabe, mas por enquanto, né?
Bom, fica aí. Mas o Corinthians também ganhou o Mundial sem ganhar a Libertadores, aí vem o questionamento. Mas como é que acontece? Mas a e tal? pergunta é do Palmeiras, você Palmeiras, disse tá bom. que não tem. E você que está em casa vai poder escolher. Você prefere confiar num jornalista formado em estatística, que cobriu os momentos esportivos mais importantes do Brasil? Mas não cobrir a Copa em 51 Bom, Intercontinental do mas Palmeiras, não. um hein? jornalista de futebol. Ou você vai preferir confiar num senhor de certa idade, com um cabelo bem idiota. Em quem vocês vão confiar? Agora vamos falar, o Ayrton foi em Ayrton Senna, qual foi o ano que ele te deu a última entrevista aqui no Brasil? Foi em 1994, né? Foi o ano que ele morreu. Ele havia corrido aqui no Brasil no domingo, né? O Grande Prêmio é sendo no domingo. E ele, na tentativa de alcançar o Schumacher, acho que lá laranjinha, lá em cima, ele roda o carro, vai para a grama e o carro morre, enfim, ele sai da corrida. Aí, na segunda-feira, ele estava lançando a Audi no Brasil, ele se preocupou com isso, na terça também. Na quarta, ele volta ao autódromo para falar sobre a corrida. Então, tem gente que diz que eu cheguei atrasado lá para a entrevista e tal. Não era isso, a gente já havia combinado. Ele iria dar uma entrevista coletiva para todos os veículos e, no final, eu iria fazer com ele uma reportagem dando 2 voltas no autódromo com um carro que ele estava lançando. E ele ia mostrar mais ou menos, para ficar diferente a matéria, ao invés dele só falar, para a reportagem ficar diferente. E nós demos 2 voltas no autódromo, uma com o cinegrafista dentro, outra com ele de fora, para ver a derrapada. E o pior é que mesmo com um carro comum, ele puxa o freio de mão, vai para a grama e o carro morre. Olha, isso é ruim mesmo, hein? Isso é mais... Você não tem... Assim, umas brincadeiras, umas coisas... A gente gravou, sei lá, 40 minutos, quase 1 hora para dar essas 2 voltas, conversando. Imagina ele acelerando aquele carro. Era carro esportivo? Era da Audi? O carro esportivo. É carro de linha. De linha, que estava chegando no Brasil para ser lançado. Como é que você chama aquele negócio que a gente segura Puta que aqui? pariu. O puta que pariu? Pô, o cara vai chegando assim, 300 metros, 250, 250, o cara não freia. Você tá A 200 e tarará, eu segurando naquilo e falou, você não sabe dirigir não, para aí e tal, morrendo de medo, cara. Mas isso é Os caras são demais, né? Eles freiam em cima da curva. E, infelizmente, inclusive recebi das mãos dele um reloginho alusivo. É mesmo? Você usa um relógio? Não, nunca usei, porque era da Audi, era uma propagandinha, um relógio assim, tal, de plástico, bonitinho e tal, mas enfim, era um gift dele ali para todo mundo e tal, um presentinho. E eu nem tive tempo de usar, porque ele morre um mês depois e... Aí eu falei, vou guardar isso aqui e tal, porque um mês depois eu estava nas ruas de São Paulo vendo o corpo de bombeiros passar com o caixão dele, foi triste demais, triste. E eu me lembrando daquilo tudo, das brincadeiras lá dentro do Chegou carro a chorar, e tal. com a morte do Senna? Muito, muito. Você Eu acho que foi o último ídolo mesmo, assim, que a gente teve, né? O maior, o enorme... É um ídolo absoluto, assim, absoluto, né? com unanimidade. Tudo. Exatamente. Tem muitos ídolos no futebol, muita gente. Na comédia tem eu, mas não é bem... não é bem uma coisa esportiva, né? E você só vai morrer daqui a 150 anos, eu não vou estar aqui para chorar, então não tem problema. Vida, não fala isso. Obrigado, agradeço, cara. Mas ficou registrado isso, porque... E eu não fazia Fórmula 1, não era a minha praia, né? Mas eu já tive alguns contatos com ele. Você tinha certa amizade com o Senna? O Senna gostava? Não, o Senna gostou de mim, eu vou te dizer por quê. A primeira reportagem que eu fui fazer anos antes disso, acho que 89, com ele, o meu chefe havia dito, ele ia correr preparação física na USP. E meu chefe falou, o Senna não dá entrevista, não. Então você faz o seguinte, chega lá e dá o bote nele quando ele estiver correndo já na pista, você já chega com a câmera, que aí não vai ter jeito. E aí você filma e tal, e vê se ele fala alguma coisa. Aí eu fui para a USP, parando debaixo lá no estacionamento de uma árvore, aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu nunca tinha visto o Senna na vida. O ídolo, já era campeão mundial. Falei, cara, eu vou chegar desse jeito nele. Invasivo. Invasivo. Eu também acho. Invasivo. Aí falei, não vai dar. Mas meu chefe estava me esperando com alguma coisa do Senna, né? Aí eu falei para o cinegrafista, então fica aqui, segura aqui. Aí ele parou o carro, deu a volta, abriu o porta-mala para pegar uma bolsa com tênis, essas coisas. Eu peguei e encostei nele. Fui lá sozinho. Aí ele levou um pouco de susto assim e tal. Aí eu abri o jogo com ele, Danilo. Eu falei, eu não era muito novo, porque eu fiquei esse tempo no mercado financeiro, eu comecei no jornalismo já. Você era novo no jornalismo. No jornalismo era foca, mas de vida não. Aí expliquei para ele, falei, Senna, prazer, meu nome é Mauro Naves, é o seguinte, aí falei para ele, meu chefe veio aqui.
pediu que eu viesse aqui te filmar, meio escondido e tal, e depois te abordasse para uma entrevista. Mas eu fiquei sem graça para isso e tal. Mas tem um problema, cara, eu estou começando aqui, eu sou foca. Eu precisava que você me falasse uma frase sobre a corrida, nem lembro qual era a última aí. Eu tenho que levar para a emissora pelo menos uma declaração sua, senão eu vou perder o emprego e tal. Era Globo já, Globo. Era Globo, eu vim da Globo de Brasília para a Globo aqui. Aí ele me olhou assim, acho que ele ficou com dó daquele foquinha, e gostou do jeito que eu abordei. Aí falou, ó, eu vou correr lá, você filma de longe, depois eu vou tomar um banho, quando eu acabar o banho eu volto, a gente senta lá no meio-fio e conversa. Pô, levei uma entrevista imensa dele, cara. O cara sentou lá, falou, acho que mais do que queria. Esse é o chefe, Ninguém, hein? porra, não acreditava. Fala, caramba, você tá brincando. Achou que eu era íntimo do Senna, que eu já conhecia ele e tudo. E a partir dali, eu só encontrava com ele, assim, eventualmente, quando ele vinha no Brasil de uma outra corrida, eu ia para o aeroporto fazer entrevista e tal. Ou cheguei no escritório, cheguei uma vez na casa dele. Mas era o Cabrini, era o Reginaldo Leme, Galvão, eram os caras que tinham intimidade que cobriam, e fora o show, as pessoas cobriam lá fora, tudo. Eu não, eu só fazia as corridas daqui e, eventualmente, quando ele vinha de uma corrida lá de fora, eu ia no aeroporto esperar ou ele dava uma coletiva. Mas eu acho que quando ele me olhava, ele lembrava, pô, foi esse cara aí que me abordou lá aquele dia, tá? Aí quebrava o meu galho. Eu continuava falando, ó, tô precisando da entrevista aí, eu sou foca aí, senão eu vou perder o emprego. Tem um trechinho daquela matéria do Mauro Naves com o Senna no carro, tem? Bem legal. Quero agradecer mais uma vez os canais Disney de Esporte, ESPN, por liberar o Mauro Naves. Eu que agradeço. Mauro, muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme, A casa é cara. sua. Sempre que quiser, conte com a gente. Foi um prazer conhecer pessoalmente. Eu acho que eu já vi você pessoalmente, talvez, uma outra vez no CQC, mas nunca parei para conversar. É possível, é possível. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pode ficar aqui?